Louvado seja Deus. A nossa mensagem esta noite, eu sempre falo que é uma mensagem rápida, objetiva e às vezes demora a beça. Mas isso é normal, né? Se deixe transformar. É o tema desta mensagem. John Foster, um pensador britânico, diz: um homem sem firmeza de caráter nunca pode ser considerado dono de si. Ele é escravo daquilo que o seduz. Que coisa, né? Então, John Foster falou algo que eu achei muito interessante. E a gente tem, ouvido muito sobre isso dentro dessa igreja. Falei no penúltimo estudo sobre temperamento, que tem condições da gente mudar. Hoje, no estudo pela manhã, falando de justiça e de injustiça que nós estamos vivendo, também temos condições de mudar a nossa vida. A gente precisa entender isso. Porque tem gente que não quer mudar. Então é lamentável. Tem pessoas que estão sofrendo porque não querem mudar, lamentavelmente. Né? Vamos ler então Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Na versão oficial da Nova Vida, NAA. Aí. Olha só que interessante esse texto que você conhece, como diz lá fora na gíria, de montão. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama direita. Você vê que a Bíblia é bem direita, né? Vá à rua que se chama direita e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Você está entendendo a conversa? Deus falando com esse homem. Gente, quanto tempo você não ouve Deus? Assim. Isso me sensibiliza. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele, isso aqui que é dolorido, ó, quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus
que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Que bacana, né? Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Gente, Paulo foi o maior apóstolo, o que deixou muitas cartas, e o fundador do cristianismo. É desse homem que nós estamos falando hoje. Seu nome era Saulo. Saulo estava orando, vamos atentar para o texto, e teve uma visão. Você percebe? Quanto mais oramos, mais Deus se aproxima de nós. Mais possibilidades nós temos de ter visão do que Ele quer para a nossa vida. Isso é muito importante. Muito interessante mesmo. Um homem, a visão dele. Um homem entrava e impunha-lhe as mãos e o curava. Pô, que bacana. Você conhece a história de Saulo? Só para relembrar, perseguia os cristãos, aterrorizava a vida dos cristãos, era um cara inteligente, de uma família nobre, era um cara que falava diversos idiomas, um cara culto, mas não gostava de cristão. E aí? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, procurou esse homem. Procurou esse homem. Não para matá-lo, mas para usá-lo. Você vê como Deus funciona, né? Nós estamos aí começando a perseguição da igreja, em alguns países, né, já deu início, o Brasil já está iniciando, de uma forma, né, bem camuflada, para que a gente não se assuste tanto. E Deus pega esse homem para usá-lo. Nós teríamos, né, uma atitude diferente. E orar para morrer, para tudo. Aí vem Deus de uma forma diferente, para mudar esse homem. Você acha fácil servir a Deus? Pensa aí. É fácil? Não é fácil. É muito difícil servir a Deus. Muito difícil mesmo. Quando Ananias soube que era Saulo, ele ficou surpreso e preocupado. Lembra daquele cidadão chamado Jonas? Não é diferente. Então, olha só, se você tem algum repúdio, né, alguma
contra alguém, é normal. Ah, mas eu não vou falar de Jesus para o fulano, para o Beltrano. É normal. Ananias também não queria. Ficou assustado. Falou que esse homem tinha carta branca para prender e até matar os cristãos. Então, mais que normal, ele tinha que ficar assustado, preocupado. Afinal de contas, o que poderia acontecer com ele? Ele não sabia da transformação. Ele estava embaixo de uma ordem. Por isso que é muito bom a gente obedecer a Deus. Independente do que a gente pensa. Deus quer obediência, gente. Está aqui. Senhor, de muitos tenho ouvido, olha a fama a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Você lembra do diácono Estevão, que foi apedrejado? Quem estava lá? Paulo. E nosso primeiro diácono estava sendo morto. Mesmo morrendo, ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que o apedrejavam. Eu fico olhando para essas coisas e fico pensando, meu Deus do céu, será que eu faria o mesmo? Ou morreria de raiva antes? Mas a Bíblia está aí para a gente aprender. Essas histórias com H é para a gente aprender. São experiências. Paulo foi instruído, diz o texto, pelo Rabi, a história de Paulo, pelo Rabi mais honrado e famoso do primeiro século, conhecido como Gamaliel, o maior teólogo da época, gente. E esse homem foi treinado por ele. Olha que coisa interessante. Você não acredita? Vamos ler Atos capítulo 5, a partir do versículo 33. Eles, porém, olha só, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Queriam matar os discípulos, inclusive Saulo. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. E disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Ele conta uma história muito interessante, eu não vou dar sequência na leitura, para não ficar muito enfadonha a mensagem, né? Repito, neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora.
Porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Em outra versão, você vai encontrar talvez um esclarecimento melhor. Em outra passagem, Gamaliel fala para os israelitas: olha, cuidado, porque esse homem é de Deus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Esse homem é de Deus. Cuidado como você fala das pessoas, porque essa mulher é de Deus. O fulano é de Deus. A gente tem que ter muito cuidado. Porque quando nós falamos de alguém que é de Deus, nós estamos falando de Deus. Amém? Estamos falando de Deus. Estamos indo contra Deus. Isso é um perigo. Isso é preocupante. Então está aqui o mestre que treinou esse homem na lei. E ele estava cego naturalmente, ele estava olhando para a lei. Os apóstolos estavam pregando Jesus. E eles não queriam saber de Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. Eles não aceitavam que o Messias era Jesus. Ou que Jesus era o Messias. Por isso houve essa relutância. Eu li do 38 ao 39, nem quis ler o 40. O 40 é doído, gente. Aí eu li até o 39, porque diz que bateram nos apóstolos. Como é difícil servir a Deus. Os caras largaram tudo para pregar o Evangelho, para ser bênção, para salvar o mundo. E merecem o quê? Apanhar, perseguidos, mortos. Aí eu volto para Ananias. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Olha que coisa interessante. Deus usa quem Ele quer. Amém? Usa quem Ele quer. Pega um homem, poderia pegar Pedro, mas Pedro não teria uma linguagem para falar com autoridades, com reis. Você vê que isso é bíblico. Nós temos pregadores na Nova Vida, bispos. Tem um bispo nosso que, caramba, acompanhar ele tem que estar com um dicionário do lado. Fala umas palavras difíceis. Por quê? Porque é a capacitação que o cara teve. Então você vê como Deus faz as coisas certinhas. Pegou um homem falante, linguajar poderoso,
conhecedor da lei, e agora coloca ele numa moenda, ele começa a ser espremido, apertado, e aí começa então a gemer, para falar com homens, gentios e reis. Eu, por exemplo, fui chamado para falar com pessoas simples, como você. Eu não tenho essa capacidade de falar com pessoas. Não, tenho, nem. Já li quase o dicionário todo, já falei aqui, né? Já falei para você que passei um período lendo o dicionário. Pegava o dicionário e ficava lendo, tudo que é palavra, igual um maluco. Porque me disseram que quanto mais eu lesse, melhor eu falaria. E não é que é verdade? Aí peguei a Adriana, fui treinando a Adriana desde pequenininho. A Adriana é doida. Vai no banheiro, está lendo, vai no seu onde, está lendo. Né? Aprendeu. Por quê? Porque é bom. E aí? Deus então pegou um cara, e agora, ele, olha só, Jesus já diz para Ananias, vai lá, que ele é um instrumento escolhido. Gente, olha só, você é um instrumento escolhido por Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Instrumento escolhido por Deus. E ninguém pode te parar. Aleluia. Ninguém. Porque não pararam Paulo, pô. Poderiam ter acabado com Paulo? Não poderia. Mas não. Ele era um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso o tema desta noite é: se deixe transformar. Para de ser durona, né? Para. Vai se cansar, vai sofrer, se não morrer. Então fala para Deus, Deus, aqui, ó. Estou aqui. Todo arrebentado, de tanto resistir, a teimosia tremenda, mas eu estou aqui para o Senhor me mudar. Faça como lhe aprouver. Gente, que felicidade. Faça como lhe aprouver, Deus. Mesmo que doa, eu sei que o Senhor estará me guardando. Estará cuidando de mim. Ananias, então, não tinha para onde ir, gente. Jonas não tinha para onde ir. Moisés não tinha para onde ir. E às vezes você está fugindo, só vai sofrer mais. Só vai adiando. Seja discípulo. Seja instrumento nas mãos de Deus. Colha os frutos dessa relação com o Senhor. Porque olha só, nós estamos plantando e vamos colher. Às vezes a gente não tem essa visão. Mas quando eu faço para Deus, lá na frente Deus vai ter misericórdia dos meus filhos, dos meus netos. Porque Ele vai falar assim, não, esse é neto do Ailton. Meu servo, meu instrumento escolhido. A sua família tem que ser abençoada através de você. Louvado seja Deus. Eu primo muito por isso.
Por isso a gente sofre no ministério, às vezes dá vontade de largar tudo, de parar. Mas e aí? O que eu vou falar para Deus? Vou tentar me reconciliar quando eu ver um filho nas drogas, morrendo? Não. Vou evitar isso. E quantos aqui tem maldição, às vezes, na família? Que está se estendendo. Olha, você se converteu, nem a maldição você conseguiu quebrar. Eu quebrei a maldição na minha família. Graças a Deus. Por quê? Porque eu me coloquei nas mãos de Deus. Eu não estou aqui para disputar ministério com ninguém. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu não quero aparecer. Eu não quero ser rico. Eu não quero uma igreja rica. Eu quero uma igreja cheia do poder de Deus. E é isso que é importante. É isso que é importante. Então, quando eu olho para esse texto, isso me chamou a atenção quando eu estava preparando essa mensagem. Caramba, eu tenho que ser discípulo. Por isso eu falei, hoje eu sou o menor. Ontem, eu era o maior, era o grandão, era o pastor, todo empolgado, que nada. Só Deus sabe. Como a gente paga um preço alto para servir a Deus. Em tudo, gente. Em tudo que a gente faz para Deus, o preço é muito alto. Mas a gente tem que estar preparado para isso. A gente não pode ser pego de surpresa. A gente não é estrela, a gente não, a gente é servo. A vida toda. Então seja discípulo e colha os frutos dessa relação que você tem. Desse discipulado com Deus. Tem um escritor que afirma: Deus não nos tenta, Ele nos testa. Gostei muito disso, gente. É o Senhor que está testando a sua fé. Isso é mais antigo que Pedro e João. Mas ela canta isso. É o Senhor que está testando a sua fé. Canta isso. Ele não nos tenta, Ele nos testa. Os testes revelam duas coisas, diz esse autor, esse escritor. Primeiro, o que precisa ser mudado em você, em mim. É o primeiro teste que Deus faz. Pensa nisso. Deus está testando você nessa vida. E às vezes o teste não está sendo percebido. Mas Ele quer que você perceba aonde você precisa mudar. Pensa nisso. Ore por isso. E realize isso na sua vida. Foi como os dois estudos que eu dei, o de hoje, o domingo passado. Tem que mudar. A gente precisa mudar porque não vai dar mais tempo, gente. Não vai dar mais tempo, não vai dar para ficar nessa vidinha de ir à igreja de vez em quando, louvar a Deus. Não, vai acabar isso. Vai acabar. Se bobear, nós vamos chegar naquela etapa de ter que comer a Bíblia, rasgar o pedaço de papel e engolir para não ser preso. Porque a gente tem uma facilidade muito grande. Nem lemos a palavra de Deus durante a semana. Tem uma campanha aí, leia, procure se atualizar. Segundo teste. O que Deus
já fez em você. Está vendo? Então, o primeiro teste é o que você precisa mudar. E o segundo é o que ele já fez em você. Você é grato a Deus? Olha o milagre que Deus fez na sua vida, não tem muito tempo. Pensa nisso. Olha a oração que Deus ouviu, a tua oração. Caramba, como Deus é maravilhoso, gente. Ananias era menos capaz que Paulo. Não é verdade? Paulo era uma sumidade. Caramba. Inveja é do diabo, né? Não é de Deus. Mas se pudesse usar o termo inveja, eu tenho a inveja de Paulo tremendo. Até hoje não consegui escrever uma carta. Paulo escreveu um montão. Então é um cara que é admirado. Tem, naturalmente, os seus méritos. E por quê? Porque foi usado por Deus. Então, olha só, Deus te capacita. Deus te capacita. Ananias era menos capaz que Paulo. No entanto, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias! Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha que bacana. Ananias se colocou diante de Deus. É o que nós temos que fazer. Que privilégio, gente. Nós vemos que acho bacana que ele, quando fala com Paulo, olha só, como Deus muda a história toda, gente. Como Deus quebranta o nosso coração duro. Que Ananias está dando o currículo de Paulo para Deus. Como se Deus não soubesse. Não, esse homem, poxa. Mas é engraçado, né? Depois que Ananias obedece, aí ele já fala diferente. Saulo, irmão, olha a mudança. O Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Gente, olha que coisa poderosa. Além de oftalmologista, Ananias foi para encher o cara do Espírito Santo de Deus. Foi curar a vista dele, porque ele ficou cego lá quando caiu do cavalo, aquela história toda maravilhosa. Já começou a crescer ali. Foi quebrantado, humilhado. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas. E ele voltou a ver. O cara tinha escamas nos olhos, espinho na carne. Pô, é muita satisfação, é muita alegria. Caramba, não sei como que esse cara andava. Era o Espírito Santo controlando ele. Falando, não, estou aqui para você não se perder. Não se envaidecer. Muitas vezes, o seu mentor será menos capaz que você. E muito confiável. Mentor é aquele que te orienta, te discipula,
Eu já fui mentor de muita gente. E hoje eu olho para alguns tão maiores que eu. Que bênção, que felicidade. Cresceram mais do que eu. Cresceram mais do que o seu mentor. Essa é a relação. E tem uma frase aqui que eu colhi de alguém que diz assim: viva de uma forma tão elevada que as pessoas, ao falarem mal de você, caiam em profundo descrédito. Pensa nisso. Vive uma vida correta, socorrista, alegre. Porque quando falarem mal de você, essa pessoa que ouvir vai falar assim: ah, não, aí, leva mal não, mas o fulano ou a fulana não é isso mesmo. Olha que bacana. Amém? É. Porque nada vai contra o fruto que você está dando, a bênção que você é. Então, eu repito, viva de uma forma tão elevada que as pessoas, ao falarem mal de você, caiam em profundo descrédito. Não acredito. Por quê? Porque falam mal da gente mesmo. Aí o cara ainda falou: falem mal de mim, mas falem de mim. Não, fala não. Eu nem sei quem foi esse cara. Mas ele falou isso. Porque ele queria ser estrela. Ele queria ser lembrado. Mesmo falando mal. Eu, hein? Amarrado. Então, olha só. O Senhor transformou Saulo em Paulo. Ele quer transformar você. Deixa Deus fazer. Deixa Deus te usar. Seja um instrumento na mão de Deus. Não tem coisa melhor, gente. Talvez você não é tão útil para outras pessoas, mas seja útil para Deus. O discípulo sabe para quem ligar no dia mau. O discípulo está passando por uma dificuldade, por uma luta, ele sabe para quem ligar nesse dia de luta. Ele liga para a pessoa que ele confia, que ele considera, que ele ama. Liga até para o seu mentor. Esse é o papel. Para a gente ir embora, vou contar aqui rapidinho que Paulo e Barnabé, você lembra, né, de Paulo e Barnabé? Paulo e Barnabé já não andavam juntos, mas a honra de Paulo por ele nunca acabou. Olha que coisa bacana. Em algumas cartas você ouve Paulo falando bem de Barnabé. Eles tiveram problemas também. Uma época se desentenderam. Mas passou, gente. Porque isso é coisa humana. Não é do espírito. Quando a gente se desentende um com o outro, não é do espírito. Amém? Não é. É da carne. É humano. Não, nem vou dizer que é o diabo, não. Todo mundo joga culpa no diabo. O diabo fica lá, eu? Até ele fica assim, eu, pô. Inclusive Barnabé era sempre citado em suas palavras.
Muito de nós não fluímos em nossa vida, pois não honramos quem passou e contribuiu com a nossa história. Pensa nisso. Tenha pessoas confiáveis para quem você possa ligar no dia mau. Pensa nisso. Hoje, quando nós temos assim algum probleminha, a gente liga lá para o pastor Flávio. Carla, então, aluga a Terezinha completamente. Coitada da Terezinha. Mas nós temos pessoas confiáveis. Eu nunca deixo de citar o pastor Flávio aqui, que é o fundador dessa igreja. Eu não fundei nada. Eu estou mais para afundar. Nunca. Encontrei ele lá no conselho, né, na terça-feira, na nossa reunião. Estava eu e a Adriana lá. E aí ele apareceu, aquele jeitão dele, né? E aí brincou comigo, eu falei, olha só, já quero te dizer, Vasconcelos está fazendo 30 anos em maio. É? Isso tudo? Foi ele que fundou, pô. Ele tem a memória ruim mesmo. A primeira igreja que a Lagoa fundou, né? Aí eu falei, e adivinha quem vai ser o pregador? Aí ele falou, não sei. Eu falei, é você, cara. Todo ano é ele, nem ele aguenta mais. Mas é o cara, ué. Se ele puder, ele vai vir. Então, para mim, ele é o meu mentor. Não tenho vergonha de dizer isso. Aí ele me apresentou lá um pastor, né? Um garoto novo. Assim, 30 anos, 30 e poucos anos. Como quando eu comecei aqui, né? Novo. Um ano e pouco, fui parar no CTI. Comecei a ser hipertenso. Olha como igreja é bom, gente. Eu fumava, enchia a cara, fazia tudo de ruim. Pressão legalzinha. 8/12, não é isso? Normal? Agora não, agora estou no embalo, né? É briga com o diabo o dia todo, abre igreja e canta. Fiquei no CTI lá não sei quantos dias. E não morri. Aí vim renovado. De lá para cá, pressão sempre batendo 18. Firme. Porque, gente, pressão tem que ser alta. Esse negócio de pressão baixa, isso é frescura. Pressão tem que ser alta. Tem que ser bênção mesmo. Né? Porque pressão baixa, lerdo para caramba. Abrir igreja como? Tem que ser pressão alta mesmo. Então, fico feliz, né? Que estamos chegando a 30 anos. Fico mais feliz ainda que eu continuo honrando o homem que fundou esse lugar. Saiu lá da Zona Sul para vir para cá. Por isso eu sei a luta lá do Rio da Prata, né, como está. Então, gente, fica a palavra no seu coração. Se não entrou, pega no YouTube depois. Né? Corta lá do YouTube, enfia assim no peito. Mas se deixe transformar. Deus não vai violar a sua vontade. Ele quer você como instrumento. Seja um instrumento. Amém? Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque eu sou um instrumento em tuas mãos. E a tua igreja tem aprendido isso, Deus. Tem crescido. E com certeza estão aprendendo cada dia. Então, Senhor, ajuda a tua igreja. Sustenta a tua igreja. E que a tua igreja seja transformada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé.
Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos orar por esses pedidos. Wagner, vem aqui orar. Cura esse pessoal todo aí. Amém, queridos. Boa noite. Levantar nossas mãos para cá. Tá apresentando essas vidas diante do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, te agradecendo, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos fez esta noite, Senhor. Aprender mais da Tua palavra, Pai. Que possamos, Senhor Deus, a cada dia buscarmos, ó Deus, ser discípulos Teus, ó Pai. Estar, Senhor Deus, fazendo a Tua vontade. Estar, Senhor Deus, cumprindo o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, continua, Senhor Deus, achando em nós corações verdadeiros adoradores a Ti, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, e com essa fé, Senhor Deus, que eu me uno aos meus irmãos, coloco diante de Ti cada vida aqui, Senhor, que escreveu, que teve fé para escrever esses papéis, Senhor, que não são simples papéis, mas sim necessidades, Senhor Deus. Sim, Deus, lutas, ó Pai, aflições, que nesse momento o Senhor esteja entrando, Deus, com a sua providência, Senhor, e curando, libertando, ó Pai, restaurando e abrindo até mesmo portas de empregos para aqueles que necessitam, Pai, porque nós cremos na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Senhor Deus. Nós cremos que o Senhor é capaz de fazer um milagre, o Senhor é capaz de derramar chuvas de bênçãos sobre essas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, Deus, de Te adorar. Leva-nos, Senhor Deus, guardados e protegidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E que possamos encontrar nossos lares, ó Pai, com a Sua paz, Senhor. E nos dê, Senhor Deus, uma semana abençoada, Senhor. Deus, que os desafios que nós iremos enfrentar, Senhor Deus, que sejam, Senhor Deus, diante da Tua vontade, da Tua presença. Muito obrigado. E todo aquele que crê, diga amém. Querido, não saia correndo. Dê um abraço no seu irmão. Marque o encontro com ele no próximo culto. E que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.